Para finalizar o nosso cronograma, só falta trabalhar com uma coisa chamada restrições. Lembra quando a gente tratou de precedência, a gente falou que existem algumas coisas no projeto que são restrições, quando a gente falou da nossa tarefa recorrente, que tem algumas restrições automáticas. Restrição significa travar uma tarefa com alguma premissa, sob alguma premissa, e elas têm que seguir aquela premissa de qualquer maneira. Ou seja, você está abrindo mão do agendamento automático, em parte, para dizer exatamente o que tem que acontecer na tarefa. E isso, lá no começo do curso, quando a gente começou a inserir tarefas, é o que acontece quando você digita tarefas manualmente. Lembra que eu falei para vocês que a gente não digita data de tarefa, a gente só informa o início do projeto, a informação do projeto, duração, e com as predecessoras é que o cronograma vai tomando cara, porque é a ordem lógica das coisas acontecerem. Se você informar data para todas as tarefas, você cria restrição em todas as tarefas. Então, se você já fez algum projeto, digitando data, observe que na coluna, essa coluninha aqui de indicadores, vão ter calendáriozinho em todas as suas tarefas, você trava ela. Então, por exemplo, digamos, eu vou só, por exemplo, deletar rapidamente essa restrição e vou digitar uma data aqui para essa tarefa. Observe que automaticamente empurrou a tarefa lá para frente, porque eu mudei a data de 6 para 8, e apareceu uma restrição, não iniciar antes de, ou seja, eu estou dizendo que essa tarefa não pode iniciar antes desse período ao digitar a data de início. E ao digitar uma data de conclusão, por exemplo, eu estou dizendo que ela também não pode concluir antes do dia 19, ou seja, se durante a minha execução na gestão da mudança eu tiver alguma eficiência e terminar antes ou depois uma tarefa, com a restrição você não vai conseguir ter o efeito de atualização do seu planejamento que o Microsoft Project oferece. Então eu vou voltar para onde a gente estava e vou explicar para vocês como inserir restrições em tarefas se você realmente deseja que ela tenha. Se você quer que ela só comece em um período, só comece em outro período. Então eu vou clicar para inserir restrições, a gente vai na informação da tarefa. Então, por exemplo, digamos que enviar convites eu realmente não posso iniciar antes de 7 de abril. Então eu vou clicar 2 vezes na informação da tarefa e a gente vai na guia avançadas. A guia avançadas, observem aqui mais embaixo, ele tem uma informação chamada tipo de constrangimento. Nessa versão aparece tipo de constrangimento, algumas vão aparecer tipo de restrição, tipo de limitação. Depende da versão que você tem instalada. Mas todas vão ter a mesma coisa. Então ele vai ter para vocês aqui uma série, são 8 possíveis restrições que você pode aplicar na sua tarefa. Lá no material de apoio da nossa apostila a gente explica em detalhe cada uma delas. Elas são bem autoexplicativas, então, se você der uma olhada você vai entender. Não concluir antes de, depois de, não iniciar antes de, enfim, o mais cedo possível, tem que concluir A. Então cada uma delas, ela diz que a sua tarefa tem que respeitar essa restrição independente do que aconteça. Então, por exemplo, se uma tarefa teve eficiência e acabou antes do que deveria, por exemplo, acabou em vez de terminar 4 dias, terminou em 2, se você botou uma restrição que não pode iniciar antes de, que é o que acontece quando você digita a data de início, data tal, acontece que essa tarefa vai ficar travada e não vai iniciar antes de. Se você diz, não, mas eu tenho uma máquina que só chega nessa data, eu tenho um profissional que só chega nessa data, você pode sim travar a restrição e o cronograma não vai se mover em função da eficiência. Por que esse cronograma se move? Porque o MS Project trabalha com tarefas orientadas pelo esforço. Então, quanto mais esforço você coloca, quanto mais eficiente você é, mais rápido anda o seu projeto. A lógica do MS Project é essa. Então, para inserir qualquer restrição, basta você escolher uma data. Então, por exemplo, eu vou dizer que essa tarefa não pode concluir depois de. Isso é uma trava que eu estou querendo para atrasos. Se atrasar a tarefa que vem antes dela, não interessa, o projeto vai dar uma mensagem de erro, eu vou ter que reorganizar meu planejamento em função disso. Eu vou dizer que essa tarefa não pode concluir antes de, a conclusão está prevista para 10 de abril, não pode concluir depois do dia, eu vou colocar 9 de abril, só para a gente ver que mensagem ele me dá. Okay? Não pode concluir antes de 9 de abril. Aperta OK. Observem que se você quer qualquer restrição que vai ferir o planejamento automático atual, o MS Project vai dar uma mensagem para você. Definir uma restrição, um constrangimento que pode provocar um conflito. Ele pergunta, cancele, nenhuma restrição vai se aplicar, continue, mas evite o conflito, continue, será definido um constrangimento não concluído depois de. Eu vou dizer que continue com o que eu pedi. Ele deu uma outra mensagem que isso vai gerar um conflito de agendamento. Eu vou dizer
permita o conflito de agendamento. Ou seja, eu estou assumindo aqui que uma tarefa deveria começar depois da outra, mas ela não pode começar depois da outra, porque eu criei uma restrição, olha lá a restrição vermelha, não concluir depois de abril 9. Então, para ela respeitar o vínculo que ela tem, ela deveria terminar em abril 10. Mas, com a restrição, ela não vai poder fazer isso. Então, se você quer uma restrição para travar, como foi esse caso aqui, de qualquer maneira, você pode fazer isso. E isso vai se aplicar a qualquer outra tarefa que você quiser. Eu vou aqui em alugar espaço, por exemplo, clicar 2 vezes. O processo de restrição vai ser o mesmo. Eu vou na guia avançada, esse tipo de restrição, tipo de constrangimento, e você escolhe. Então essa aqui eu vou dizer que ela tem que concluir isso é uma coisa que trava também uma determinada data. Ou, deixa-me ver, tem que iniciar e eu vou dizer que ele tem que iniciar a 14 de abril. Que é um outro conflito, porque observem aqui que a data de início de alugar espaço é 15 de abril. Então, se eu fizer isso e der ok, ele vai gerar a mesma coisa, vai perguntar se você quer o conflito de agendamento, eu vou dizer ok, e acontece que alugar espaço voltou no planejamento, você vê que quebrou toda a minha lógica de planejamento anterior em função da data que eu informei. Vou desfazer aqui. Vou voltar lá. Então vou clicar 2 vezes em outra tarefa, só para a gente continuar avaliando as restrições. Então, cada restrição vai funcionar em um motivo específico. Então, medite antes de inserir e, se for necessário, insira no seu planejamento. Trabalhe com planejamento automático sempre, novas tarefas agendadas automaticamente, todas as tarefas agendadas automaticamente. Crie dependências, mas se você quiser uma coisa rígida, use as restrições, ok? Muito mais prático usar a restrição e é muito mais viável do ponto de vista de planejamento, para dar uma segurança, uma robustez no seu planejamento, do que estar simplesmente digitando data. Então o processo é sempre esse, escolher que tipo de restrição você quer, e aqui na data de constrangimento você vai e escolhe qualquer outra data. Ok, eu vou cancelar e vou voltar lá. Um outro recurso que é mais informativo, mas não é restrição, é inserir deadlines, inserir datas limite. Para inserir uma data limite, é uma coisa que só informa qual é a data limite. Por exemplo, aqui em alugar espaço, eu vou clicar 2 vezes. Lá na guia avançadas, em cima da restrição do constrangimento, aparece aqui data limite. Vem esse ND não definido. Isso é uma data limite informativa, que é o deadline, quando deveria acabar. Então, digamos que essa tarefa, para mim, ela deveria acabar 29 de abril, por exemplo. É o deadline informativo. Se você digitar isso aqui, isso não é uma restrição, você vai dar ok. A única diferença é que no gráfico gigante, vejam que aparece uma setinha verde, que não existia antes, que é um deadline. Essa setinha indica que é a sua data informativa. Se por algum motivo você mudar o seu planejamento e essa data passar do que deveria, por exemplo, 3 semanas, eu vou mudar só a duração para você ver uma coisa, você vai ter uma ideia visual. Observem, a tarefa agora é maior, se ela atrasou, se aconteceu alguma coisa nos vínculos anteriores, e vai ter também uma informação aqui que essa tarefa ultrapassa o prazo que você tinha estabelecido. Dá um Ctrl Z para voltar. Isso é útil por quê? Porque se você coloca nessa tarefa e as tarefas das quais ela depende atrasarem por algum motivo, você vai chamar a atenção. Então, por exemplo, se essa tarefa mais na frente atrasar e ao invés de acabar em um dia, eu vou confirmar aqui, 8 dias, por exemplo, eu quero gerar um atraso. Não, deixa eu ver qual tarefa pode gerar um atraso nessa. Ela depende da conclusão do marco, desse marco. Ok, então se eu disser que esse marco aqui, colocar convidar participantes, ao invés de 16 horas eu vou aumentar ele para 24 horas, para fazer um teste. Ok, já ficou em cima do deadline, eu vou colocar 32 horas, passou o deadline, veio atrás de uma tarefa, gerou atraso, e é só uma indicação, não é uma restrição, porque se fosse uma restrição, essa tarefa não ia se mover, ela fica travada, ela não se move se fosse uma restrição. Ela ia sim gerar um conflito de agendamento para você, porque atrasou lá atrás e você tem uma tarefa que tem restrição, então você tem que reorganizar o seu planejamento. Vou dar um Ctrl Z, a gente volta em estável, o deadline está lá escrito. Então restrição, clica 2 vezes em qualquer tarefa que você quiser inserir uma restrição, uma coisa rígida na guia avançada,
que vai travar o seu projeto, ok? Observem que todas elas vêm com o mais cedo possível como default, como padrão. Por quê? Porque toda tarefa está orientada pelo esforço para que termine o mais cedo possível. Se você quiser trabalhar com a data limite, que é uma data informativa, você coloca e ela vai aparecer lá no seu gráfico de Gantt. E se por acaso durante a execução atrasar, aparece também informação para você de que você está passando do deadline que você gostaria. Então, com esses recursos, a gente finaliza um pouco o nosso cronograma e eu só quero repassar com vocês duas coisinhas mais. A primeira é sobre defasamento, que eu queria só repassar com vocês. Lembra que a gente colocou predecessoras e colocou defasamento? Eu só queria reiterar que o defasamento ele pode acontecer em qualquer relação, não somente na relação conclusão-início. A gente só colocou em conclusão-início, isso pode levar alguns de vocês a pensar que isso só acontece em conclusão-início, mas ele pode acontecer também em qualquer outro tipo de relação. Por exemplo, se eu dissesse início-início nessa relação mais um dia, ele vai gerar um conflito de agendamento. Eu vou dizer que aceite o conflito de agendamento, mas observem que início mais um dia, a tarefa seguinte inicia junto com um dia mais. Nesse caso não tem muito sentido, porque as duas tarefas têm um dia de duração. Mas se uma tarefa tivesse 5 dias de duração, deixa eu fazer essa mudança rápida, só para a gente pensar. 5 dias e a outra um dia, a anterior 5 dias, e era um dia, observem que aí agora funciona que eu quero que elas comecem juntas, mas não estão juntas. Um dia depois que começar a primeira, começa ela. Então, essa tendo 5 dias de duração, um dia depois de começar essa, começa a outra. Então, o defasamento começa, vou voltar para onde a gente estava, o defasamento ele pode acontecer em qualquer tipo de relação. Você pode colocar o defasamento em dias, semanas, como você quiser. E o defasamento também funciona na inversa, pessoal. O defasamento não funciona somente com 2 dias a mais, ele pode também funcionar com 2 dias a menos. Então, por exemplo, limpar espaço. Se você assume que um dia antes de finalizar o aluguel do espaço, eu já posso estar limpando ele, eu poderia estabelecer uma relação com lag negativo. Então, eu vou colocar aqui para vocês, que eu vou dizer, eu só posso limpar o espaço realmente depois que eu alugar, que é essa relação. Só que eu tenho menos um dia. Vou colocar aqui, menos um. É só você colocar o símbolo de menos. Se você der Enter, olha o que o MS Project faz. Ok, ele depende dela, só que um dia antes da conclusão, ele já pode iniciar. Então, um dia antes da conclusão da tarefa seguinte, observem que elas estão em paralelo em um dia antes da tarefa seguinte, elas já podem começar a acontecer. Então, o defasamento funciona para mais, para menos. Defasamento para menos significa alguns dias antes. Se eu tivesse 2 dias menos, por exemplo, 2 dias antes de terminar uma, começa a outra. E o defasamento para menos também funciona, vou deixar assim para menos, ele funciona em qualquer caso, ok? Ele funciona tanto para positivo, para jogar para frente, como para negativo. Se você quiser início, mais um dia, uma tarefa tem 5 dias. Quero que comecem juntas, só que um dia depois coloco um defasamento positivo na relação início. Eu quero começar a limpar um dia antes de finalizar esse processo de aluguel. Coloca menos um dia no defasamento e vai funcionar perfeitamente. E para a gente finalizar a elaboração do nosso cronograma, eu só quero explicar para vocês a utilidade dessa coisa que aparece aqui em cima, que a gente não mencionou até agora, que é essa linha do tempo, essa timeline. Essa timeline é uma possibilidade de vocês verem as tarefas do gráfico de Gantt, que estão aqui dentro, exibidas aqui em cima. Ela pode ser vista aqui em cima, no padrão do Project. Algumas vezes eu vou ocultar ela, arrastando aqui. Se por acaso a sua tela está assim e não está aparecendo, se vocês vierem na guia Ver, Exibir, aqui linha cronológica, ok? Ela aparece aqui em cima, ok? A linha cronológica aparece por padrão, mas se ela não estiver aparecendo, você pode aparecer aqui. E também existe uma visualização específica para a linha cronológica, aqui na nossa barrinha lateral, linha cronológica, aparece a linha pura na nossa tela. Agora, como você adiciona a tarefa à linha cronológica? Eu vou voltar lá no gráfico de Gantt para a gente entender como. Qualquer tarefa, eu quero que exiba aqui, linha cronológica de novo. Qualquer tarefa pode aparecer na linha cronológica, mas agora digamos que você tem muitas tarefas, tem um projeto com 200, 300 linhas de tarefa de pacote de trabalho. Você só quer tarefas resumo, você só quer ter uma visão nessa linha de tempo onde acontecem as tarefas resumo. É só clicar com o botão direito, ok? Em cima da tarefa, e você vem aqui nessa opção adicionar linha de tempo. Então observem que já apareceu aqui na linha de tempo uma tarefa.
Se eu quiser essa outra, botão direito, adicionar linha de tempo. Ok? Se você quiser tirar, botão direito, remover da linha do tempo. O botão direito lá em cima, remover da linha do tempo. Aqui embaixo, organizar espaço também, adicionar linha de tempo. E observe que ele vai organizando essa linha do tempo em função de quantas tarefas você inserir. Eu só inseri tarefas resumo, vou inserir também meu marco. Adicionar linha de tempo, apareceu lá o marco com o símbolo vem, e a linha de tempo vai sendo preenchida. Se você acha que essa linha de tempo ocupa muito espaço na sua tela, você pode arrastar aqui, clicar nessa linha arrastar, ou simplesmente clicar aqui. Não quero ver ela aqui, quero ver ela aqui. Ok? Linha cronológica. Se essa barrinha não estiver aparecendo na lateral para vocês, eu vou ocultar aqui. Lembra que é só clicar com o botão direito do lado esquerdo, barra de visualização. Linha cronológica, e ela aparece assim. Muita gente gosta para printar, mandar por e-mail, colocar em algum gráfico, colocar em algum e-mail. Eu só coloquei tarefas de grande nível, tarefas resumo, e à medida que o tempo vai passando, ele vai te dizendo aonde você está e qual o percentual da tarefa já foi executada na linha do tempo. Quando a gente chegar na nossa fase de controle, a gente vai ver como fazer isso. Então essa linha de tempo é um recurso interessante e visual que pode servir para aqueles que quiserem utilizar só a tarefa do tempo e não usar o gráfico gigante. Vou aumentar o zoom no meu gráfico gigante. E não quiser visualizar o gráfico gigante.